E agora nós vamos falar sobre a relação da forma como nós pensamos e o nosso peso. E eu recebo aqui agora a psicanalista Ariana Clark, que nome chique, e ainda a nutricionista Samira. Muito bem-vinda. Obrigada. Prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Prazer todo Obrigada nosso. pelo convite. E aí, meninas, explica pra gente o que tem a ver uma coisa com a outra. Tem a ver uma coisa com a outra pra começar? Como que é isso? Pode falar. Você quer falar? Quem quer começar? Não precisa brigar não, gente. As ficam tô aqui brigando pra ver quem vai falar primeiro. O que é isso? Tô brincando. Quem que quer começar a falar? Do ponto de vista da nutrição, da psicanálise, como que é isso? Então, falando assim sobre a alimentação, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, né? A base da alimentação é o equilíbrio. Quando você tem uma alimentação equilibrada, consequentemente, todo o seu corpo, as funções do seu organismo fisiológicas, elas vão trabalhar de uma forma equilibrada. Então, não tem necessidade de você nem restringir demais e também nem abusar demais, né? Ficar aquela coisa muito excessiva. É o equilíbrio mesmo, essa é a base da alimentação equilibrada, da reeducação alimentar. Não é restringir, é você saber comer de acordo com a sua necessidade energética, de acordo com a necessidade, né, que o seu organismo precisa, para você poder sobreviver e fazer suas atividades diárias. Uhum. Isso que a Samira está falando tem toda fundamentação na questão da obesidade, né? De que às vezes a obesidade é por uma questão da compulsão alimentar, às vezes é como eles estão falando, que já vem desde a infância. Sim. E aí existem, né, as questões genéticas, mas também as questões ambientais, né? Assim, naquela família tá sempre acostumado a comer em grande quantidade. Sim. Ou alimentos que não são tão saudáveis, né? Então isso vai crescendo e isso fica um hábito. Então às vezes, isso que fala da reeducação alimentar, às vezes nem é uma reeducação, porque a pessoa nunca aprendeu a se alimentar direito. Exatamente. Tem que aprender, né? É uma educação. Às vezes é isso, precisa de uma educação alimentar, e no sentido de que às vezes as pessoas têm um preconceito e já, não gosto de comer verdura, às vezes nem experimentou ou só experimentou de uma forma. Então, que é importante isso, esse equilíbrio, porque a gente sabe que se vier de uma dieta muito restritiva, isso vai ter um rebote. Sim. E isso prejudica muito o corpo. O corpo vai perdendo o equilíbrio dele. O corpo, ele funciona para armazenar energia. Sim. Então, ele não pode ter uma privação de alimento no sentido de que assim, sim, agora eu consegui emagrecer, mas você vai conseguir por um período muito curto de tempo e depois o corpo vai buscar começar a armazenar mais energia, então você vai queimar menos e isso vai complicando todo o processo de isso se manter a longo prazo. E eu acho que essa é uma grande dificuldade das pessoas que vão fazendo regime recorrentemente. Sim. Né? Assim, então, que é isso, desse equilíbrio, onde não vai nem para um lado nem para o outro, a importância de ter uma... É normal você ir numa festa e comer um pouco a mais. Sim. É normal você estar numa pizzaria, num aniversário e comer alguns pedaços de pizza. Agora, isso não precisa ser todo dia, não precisa ser recorrente. Então, de tentar esse equilíbrio, né? De poder pensar, tô sozinha, então de ter uma refeição um pouco mais equilibrada e gostosa, porque muita gente liga a dieta a alguma coisa que é ruim. É verdade. Então, é impossível de se manter, né? E que não seja uma dieta, que seja uma alimentação ok, de uma quantidade ok, de poder apreciar os alimentos. Mas saudável. Né? E saudável. Mas aqui, doutor, você falou assim, que a obesidade tem a ver com a questão genética, com o ambiente, mas também pode ter a ver com o nosso estado emocional? Sim, aí acho que é isso.
isso acontece muito e é muito por onde eu trabalho, né? Então, assim, onde muitas pessoas têm uma dificuldade para lidar com as emoções, né? Com sentimentos, seja raiva, seja tristeza, seja ansiedade, seja nervosismo, seja vergonha. E aí usam o alimento para tamponar isso. Compensam na comida, é isso? Às vezes é tão inconsciente, assim, de poder reconhecer a insatisfação que está vivendo. Por exemplo, no casamento, nas relações ou no trabalho. É como se a pessoa não se autorizasse a reclamar, a poder encarar aquilo de frente. Então, para não encarar aquilo de frente, se tampona, se alimenta para poder não, como se não pudesse lidar. Hoje eu estou triste por causa disso e disso e disso, e poder lidar com a tristeza. O que está causando? Será que eu posso fazer diferente? O quanto eu sou responsável por essa tristeza? Sim. Ou o meu trabalho? Não, meu trabalho é esse, não tem como eu mudar, pelo menos por agora. Eu tenho um filho pequeno, tarará. Sim, mas tem algum jeito desse trabalho ser um pouco melhor? Mais leve. Sim, e a comida não tem nada a ver com isso. A comida é um alimento para o corpo. Sim. É um combustível. A comida não deve entrar num lugar de suprir um sentimento, uma falta, uma tristeza. É disso, é de poder trabalhar com isso de uma outra forma, não pela comida. Sim. Agora, em casos assim, quando alguém te procura e fala assim, eu quero fazer uma dieta, quero emagrecer, e você imediatamente, você identifica que tem algum problema ali emocional e que talvez somente uma dieta que você passar não vai ser suficiente para ajudá-la. Você indica algum trabalho interdisciplinar, às vezes com um terapeuta, para ajudar? Como que é isso? Com e certeza. É importante isso também, É importante. Eu sempre falo assim, que eu acho que o papel do nutricionista hoje, ele é acompanhar o paciente. Não é somente você ter aquela consulta formalizada e simplesmente você entrega para ele um plano alimentar e o paciente vai para casa e daqui a um mês ele volta, com resultado ou não. Porque muitos não conseguem seguir um plano alimentar. E assim, outra coisa também é que dentro de pesquisas mesmo que já estão sendo feitas, que já foram feitas, 95% da população obesa, o problema é emocional. Uau. Isso é científico, é emocional. Então, assim, a gente consegue identificar que aquela questão daquele sobrepeso, daquele excesso de peso, ele é decorrente de algum fator emocional, ou ansiedade, ou depressão, ou algum problema na infância, alguma insatisfação. Então, é como a Ariana disse, muitas vezes tudo é motivo para poder estar comendo. Ou você está feliz demais, ou você tem que comemorar alguma coisa, ou você está triste demais, eu mereço, eu vou comer porque eu mereço. E sempre se sabotando, se justificando, né? Para poder ter o alimento como um refúgio. Sim. Então, na maioria das vezes é isso. Então, eu sempre falo que a gente tem que estar fazendo um acompanhamento e com profissionais, né? Como a Ariana, por exemplo. A gente indica e faz esse acompanhamento conjunto para a pessoa poder dar conta. A questão não é emagrecer. A questão é saúde. É você cuidar da saúde, né? Da saúde desse paciente. E o emagrecimento, ele é uma consequência. Sim. A partir do momento que você tem uma alimentação equilibrada, que você muda o seu hábito alimentar, o emagrecimento ele ocorre, é uma consequência, porque você está desintoxicando, você está desinflamando, né? Você está mudando o seu hábito. Sim. E a questão do hábito, da mudança do hábito também, quando eu falo que tem que ser acompanhado o paciente de perto, é porque também é um hábito que você não consegue mudar ele em uma semana, em um mês, em um ano. É um hábito que a mudança ela é gradativa. Sim. Então, para o paciente ele permanecer dentro daquela mudança, naquele foco, com aquela mesma motivação de quando ele chega no consultório, é interessante que você tenha ali
todo aquele processo de acompanhamento junto com o psicanalista, com o psicólogo e poder levar o paciente a entender que o refúgio dele não é só comer, que ele pode usar de outras estratégias que vai aliviar e vai trazer benefícios para a saúde dele. Muito bom. Meninas, vocês trouxeram aqui pra gente alguns elementos aqui no estúdio para exemplificar algumas coisas que vocês querem falar pra gente. Então, vamos começar aqui. Vamos ver o que a plaquinha tá falando aqui, ó. Vou dar uma coladinha. Organização. Organização. O que a organização tem a ver com tudo isso que vocês estão explicando aqui pra gente? Então, o princípio da alimentação saudável, eu sempre falo que, e do emagrecimento em si, é você ser organizado. Você ter um planejamento e se organizar. Como que é essa organização? É você organizar o seu plano alimentar dentro daquela semana, né? Você tem em casa os alimentos que estão dentro do seu plano alimentar. Você evitar de ter em casa aqueles alimentos que te levam à compulsão. Ou seja, fazer uma listinha de compra, ir no mercado, se preparar para a semana. Exatamente, se preparar. Ter alguma coisa ali com você, né, sentir fome, mas é o que a gente estava falando um pouco antes, né? É que as coisas, às vezes, por mais certas que estejam, elas saem ali do controle. Sim. E tudo bem de sair um pouco do controle, né? O problema é esse 880, onde entra com tudo e quer um resultado imediato. E aí, assim, existe hoje em dia essa questão de alimentos proibidos, ou dia do lixo, ou jaqueia, ou gordices. E isso é muito ruim, porque o alimento é um alimento, tem que ser uma coisa boa, tem que ser prazeroso. Não tem que ser um sacrifício, não ter essa culpa, não ter essa dificuldade. Então, assim, e nesse sentido, comi uma coisa que eu acho gostosa, mas come, aprecia, come devagar, come com vontade. E tudo bem. O problema é comer sem nem sentir o que está comendo, né? E aí isso não é se alimentar. A alimentação é isso, é saber se está com fome ou não, porque às vezes as pessoas comem por hábito, porque está na hora de comer. Ou come porque está ali, porque ou então porque está todo mundo comendo. Porque está todo mundo comendo, ou onde tem a comida, isso que ela falou, né? A Samira falando, se tem em casa, então você sabe que tem ali, você fica querendo comer. Então, isso às vezes é uma grande estratégia, de não ter em casa. Mas eu sei, tem paciente, por exemplo, que fala, não tenho nada de doce em casa, porque senão eu vou comer. E aí me contando que mistura farinha com manteiga, com açúcar, faz um negócio que nem é tão prazeroso, mas para poder matar a vontade de comer um doce. E isso não funciona desse jeito. E aí se torna um círculo vicioso, né? Porque a pessoa ela se satisfaz naquele momento e depois vem aquele sentimento de frustração, que eu sou fracassado. Aí aquele sentimento de culpa, por que eu tinha que ter comido isso, não precisava de ter comido isso. E isso é decorrente de dieta restritiva. Sim. Porque aí vai gerando a compulsão alimentar. Porque quanto mais você restringe, você concorda comigo que depois de algum tempo o seu paladar para aquilo ali, ele está mais aguçado. A sua vontade de comer, e quando você come, você não tem o controle, você exagera. Você fica, depois você parece que fica com um desejo de comer tudo aquilo. Fica dependente daquilo. Isso é cientificamente provado. Sim. Fizeram um estudo com ratinhos, passando situações de estresse e a privação, a restrição é um estresse para o organismo. E aí colocaram os ratinhos numa jaulinha cheia de Oreo, sabe, a bolachinha. E outros ratinhos que estavam ali normal, Os que estavam numa situação de estresse comeram sem parar e ficaram, e assim, e o outro comeu um tanto, tá? E depois parou. Então, assim, onde
até o rato tem esse comportamento. Sim. Muitas pessoas que fazem uma dieta muito restritiva, fazem pensando no momento onde vai acabar para poder comer. Então, o que acontece é emagrecer os 5 quilos e depois engorda 7. Isso quando vira esse ciclo, porque aí depois emagrece 10 e aí engorda 15. E aí vai fazendo um ciclo. E quanto mais tempo isso demora para ser tratado, mais vai ficando complicado, porque vai ficando como um vício. Mais compulsiva a pessoa vai ficando. Compulsivo. Então, não necessariamente a obesidade vem de uma compulsão, mas às vezes está ligado a isso. Por isso é muito melhor, gente, a gente emagrecer com saúde, consciente e sempre com a ajuda de alguém que sabe o que tá fazendo, né? É fazer a coisa certa, né? Ter uma alimentação saudável, fazer atividades físicas que ajudam muito a aliviar a questão do estresse. Verdade. Né? Que faz parte das estratégias, faz parte da organização também. Você organizar de você estar fazendo uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. É o que eu sempre digo, não é você ficar numa academia 1 hora, 2 horas. É você tirar o seu corpo da zona de conforto. Né? É você estar trabalhando o corpo e aí automaticamente todas as liberações hormonais, né, de satisfação, de bem-estar, vai ocorrendo e aí você, consequentemente, você alivia o estresse, você emagrece. A sua autoestima, ela eleva e aí você se torna uma pessoa mais motivada para comer melhor e vai acontecendo de uma forma gradativa. Nada muito assim taxado, né? Mecanizado. Por isso que é importante o acompanhamento. Sim. Legal, muito bom. De achar uma atividade física que te faça bem, Sim. né? Não aquilo que você se sinta obrigado a uma tarefa, porque isso causa mais uma dificuldade, né? Exatamente. Nesse sentido de que a alimentação, de ser saudável, mas saborosa, de ser alguma coisa que dê prazer também. Porque senão prazer. Fica muito chato e a coisa não dá certo. Assim, a questão de muita gente que tenta emagrecer e não consegue num primeiro momento, depois isso não dá não se mantém, é por isso, é por ter uma alimentação saborosa, é fazer coisas que te façam bem. Né? Então, muita gente fala assim, eu acho musculação muito chato. Gente, eu também acho, não tenho paciência para musculação. Encontra uma coisa que você gosta de fazer. Exato. Eu gosto de correr, entendeu? Exatamente. É o que faz minha adrenalina subir, entendeu? Vezes... Então, encontra alguma coisa que é legal para você, que é prazeroso. Que você não tenha necessariamente prazer. algo que... vou lá, nossa, na academia, que chato. Encontra um esporte, uma dança. Isso, natação. Futsal, natação, seja o que for. Agora, meninas, a gente tem um depoimento. Vamos assistir? Tem um depoimento aí pra gente. Eu me chamo Ana Paula, eu comecei o tratamento com a Samira em janeiro deste ano. Eu perdi ao todo 10 quilos e eu vou falar um pouco sobre o meu tratamento com a Samira. A Samira fez um trabalho comigo de comportamento alimentar. Ela ensinou pra mim que não é só fazer dieta para emagrecer, mas fazer dieta para ter qualidade de vida e uma vida saudável. Nos ensinou a importância de fazer exercício físico, ensinou a importância de ter uma coerência não só para fazer a dieta e emagrecer, mas fazer a dieta para continuar com aquele resultado que você alcançou, continuar sendo saudável. E também trabalhou com a gente autoestima, trabalhou principalmente qualidade de vida, entender que aquilo que está na nossa mente faz a gente agir melhor, entendeu? Agir com o corpo, agir com prudência, não sair comendo porcaria, não importar com a qualidade de vida. Então, assim, a mente manda em tudo, né? Com o passar dos meses, eu fui percebendo que a perda de peso, ela não é a causa, ela é a consequência. Eu fico mais disposta, eu tenho um raciocínio melhor, eu tenho um humor melhor, não porque eu perdi peso, mas porque eu comecei a fazer uma alimentação que fornece somente aquilo que o meu corpo precisa. Então, eu comecei a cuidar de mim de dentro para fora, pensando mentalmente e também fisicamente. A mudança que a dieta trouxe na minha vida foi de simplesmente poder transformar a minha rotina. E hoje eu não consigo imaginar como que eu sobreviveria sem ter uma alimentação da maneira com a qual eu tenho, porque ela me fornece não só um bem-estar físico, mas principalmente mental.
Olha aí, que legal esses depoimentos, né? É. Gente, é tão interessante que a Bíblia fala lá em Provérbios que como o homem pensa de si, assim ele é. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Como eu tô emocionalmente, como eu estou com as minhas emoções, com os meus pensamentos, é o que eu vou externalizar eventualmente. Então, a gente precisa estar bem com a gente mesma, a gente precisa estar saudável nas nossas emoções e, eventualmente, a gente vai estar saudável também no nosso corpo. Verdade. Meninas, muito obrigada por ter vindo. Eu tô chamando de meninas porque nós somos todas meninas. Com certeza. Somos todos muito jovens, muito meninos. Sim. Obrigada, viu? Obrigada Foi por muito isso. bom o nosso papo. Obrigada, Eu acho que a gente eu. poderia ficar aqui muito mais tempo no programa falando sobre isso. É um assunto tão interessante, tão pertinente. Tem tanta gente aí, sabe, sofrendo. Não tem a ver, gente. Isso aqui não é estética que a gente está falando. A gente está falando de saúde. Um assunto extremamente importante hoje. A obesidade é, assim, mata muita gente. Alto risco. E, de tudo um pouco, traz assuntos, assim, importantíssimos para o nosso dia a dia. E foi muito bom receber vocês aqui. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.